E uma aproximação cada vez maior. Putin e Trump está muito próxima. Pelo menos os dois lados começaram a dizer que querem conversar. Isso é um ponto crucial. Inclusive, o próprio Putin disse o seguinte: olha, até no outro governo, o governo Biden, eu estava aberto a conversar, mas eles não, tá? Vladimir Putin declarou nesta sexta-feira que está aberto a conversações com Donald Trump sobre assuntos com o conflito na Ucrânia e os preços da energia, né? Isso informou a agência Reuters. No entanto, o presidente russo disse que há um repórter, né, de televisão lá da Rússia, que as negociações com a Ucrânia são uma questão complexa, tendo em conta que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto que o impedia de conversar com Putin. Resumindo, Putin quer conversar frente a frente com Zelensky. Detalhe em tudo isso. Vocês acreditam, provavelmente, o que pode acontecer? Eu já tinha cantado essa bola um tempo atrás. E não duvide que no final das contas, eles dois, só os dois, terminem resolvendo o destino da Ucrânia. Já que, como já disse, já soltou Putin. Olha, tem um decreto aí dizendo que ele não pode conversar comigo, né? E no final das contas, Trump assumir a posição de negociador e resolver com Putin, começar a conversar. Se é que já não estão fazendo isso. Uma curiosidade é que Trump já vinha dando sinais de que queria conversar, soltou até algumas questões sobre o combustível. A imprensa russa meio que tirou uma certa chacota. Estava dando uma olhada aqui em alguns meios de comunicação e eu vi que eles estavam meio que tirando uma certa chacota sobre isso. Mas aí Putin já falou: olha, eu estou disposto a conversar sobre o que quer que seja. Inclusive sobre a questão dos combustíveis também, não tem problema, tá? Já Sergei Lavrov, que é o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, como assim podemos dizer, em declarações publicadas também hoje, na sexta-feira, ele falou o seguinte, que o Ocidente, a Ucrânia, viu sinais objetivos de que a Ucrânia ou o Ocidente estivessem prontos para conversações, que ele não estava vendo isso, melhor dizendo. Apesar de todas as suas declarações cada vez mais ruidosas sobre a necessidade de tais conversações. Ou seja, ele está dizendo, olha, nós queríamos conversar, mas aí o Ocidente e a Ucrânia em si não queriam papo. Ele colocou, abre aspas, apesar de se falar cada vez mais alto sobre a necessidade de conversações de paz, não há objetividade quaisquer, né, onde ações práticas pudessem indicar algo desse tipo entre o Kiev ou o Ocidente, onde estão realmente prontos para elas, disse Lavrov, de acordo com a transcrição de perguntas e respostas que recebeu do repórter. Ela até continuou, né? Pelo contrário, os fornecimentos militares ocidentais às forças armadas ucranianas continuam. Os ultimatos à Rússia estão a ser elaborados. Existe uma proibição legal ucraniana de negociações e a questão da legitimidade das autoridades ucranianas não está a ser resolvida, afirmou ele. Então, está casando as conversas, né? Tanto Putin como Lavrov, evidentemente, né, o chefe e liderado, estão alinhados no papo, dizendo, olha, Zelensky não pode, por lei, negociar com a gente. Então eles já começam a indicar o caminho que vai seguir, que basicamente vai se resumir a os dois negociando. Laranjão com o cara aí, o ex-agente secreto. Basicamente vai ser os dois que vão resolver essa parada. Pelo menos é isso que está dando indicações do lado de Putin, né? Desses pronunciamentos. Lavrov se pronunciando, o próprio Trump também se pronunciando, seguindo esse caminho. Então agora vamos esperar que deixem de papo, no final das contas, eu quero conversar. O outro diz, eu também quero conversar. E o outro daqui a pouco diz, olha, seria bom conversar, inclusive resolver tal coisa. O outro diz, sim, vamos resolver isso. E aí não conversam. Então, beleza, o mundo já sabe
Atenção, olha, o mundo já sabe que vocês querem conversar. Agora conversem, resolvam, discutam. Evidentemente que uma questão de cessar-fogo, de paz, é extremamente complexo. Não é algo simples de ser resolvido da noite para o dia, principalmente nesse momento em que, do lado leste do confronto, a Rússia vem tendo uma grande vantagem em alguns setores, né? Em Kurakhov, em Pokrovsk, que estão cercando. Evidentemente, deveria estar mais rápido, mas ainda continua o cerco. Bem vizinho já ao Oblast de Dnipropetrovsk. Por outro lado, mais embaixo, pelo menos enquanto eu estou gravando, Velika Novozilka, se não foi conquistada, falta pouquíssima coisa. Então, Toretsky lá em cima, idem, Chasif Yar, e por aí vai. Então todo o leste e parte do sul, de certa forma, sudeste, né? Está bem avançado pelo lado russo. Então quanto mais tempo se passa, melhor é para os russos nesse sentido. Mas espera-se então que exista um diálogo, uma conversa, cheguem a alguma conclusão e o mais rápido possível, né? E que possam resolver este conflito. Valeu, grande abraço, fui.